Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade atingia somente crianças. Mas estudos recentes mostram que 4% da população mundial sofre desse distúrbio. E é esse o assunto do Primeiro Passo de hoje com o psiquiatra Carlos Salgado. Sorry. What's going on, Justin? I don't know. It's okay. You're okay. I'll get this. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nome já nos dá aí uma ideia do que estamos falando, se caracteriza por três grandes eixos, digamos, ou três grandes linhas de sintomatologia. O indivíduo tem inquietude ou hiperatividade, ele é impulsivo e ele é desatento. E essas três dimensões se combinam em intensidade, fazendo com que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade às vezes seja um desafio diagnóstico, porque há uma grande variabilidade na sua apresentação, conforme, repetindo, predomina uma dessas dimensões de psicopatologia. A impulsividade, que faz com que o indivíduo decida muito mais rápido do que a realidade exige, a desatenção fazendo com que o indivíduo tenha dificuldade de focalizar e sustentar um foco atencional, e a inquietude ou a hiperatividade fazendo com que o indivíduo se manifeste no ambiente, na relação com todas as suas tarefas de vida de uma forma muito desassossegada, muitas vezes perturbando mais os outros do que a si mesmo, porque às vezes o indivíduo não se percebe assim tão inquieto ou até gosta de ser inquieto. E aí a gente já focaliza no adulto. Então, essa primeira imagem que eu estou passando para os nossos telespectadores é mais de uma criança, né? A gente pensa logo em criança, mas adultos também são assim, porque se descobriu já faz alguns anos que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitas vezes começa na infância e muito cedo na infância, ele acompanha também o indivíduo na adolescência e vai se estendendo na vida adulta, especialmente na sua forma ou na sua expressão mais relativa à desatenção, que vai prejudicar a vida acadêmica, vai prejudicar a vida afetiva e, é claro, que vai prejudicar muito também o lado laboral, a atividade de trabalho do indivíduo. Então, sim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se pode estender ao longo da vida adulta, atrapalhando bastante a vida de nós adultos. Uma discussão que está na pauta hoje, houve um congresso em Berlim, né, que discutia exatamente reafirmando a ideia de que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é necessariamente uma doença desenvolvimental, ou seja, não necessariamente começa na infância para chegar até a vida adulta. Sim, existem casos mais tardios e quanto mais vai se conhecendo a doença, quanto mais se registra, mais se observa o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais a gente vai se convencendo que ele pode começar não aos 5, 6, 7 anos, mas sim aos 12, 13, 14 ou até mais tarde. Next is Justin with an introductory statement. North American Free Trade Agreement. Tudo está indicando que com o tempo nós vamos fixar a ideia de que essa doença é muito mais multifacetada do que se imaginava. Ou seja, ela pode atingir, e atinge mesmo, crianças, meninos e meninas, mas pode começar a incomodar na vida adulta, começar mais tardiamente. Então pode ser também uma doença do indivíduo já com mais idade. Como diferenciar quando, por exemplo, um indivíduo vem num período da sua vida em que ele está menos ligado no ambiente, mais retraído, devaneador, observando a realidade mais do que agindo na realidade, até o ponto da gente configurar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Provavelmente esse devaneador, esse viajandão, né, poderá ter outras razões para estar assim. Por exemplo, tristemente, um adolescente que comece
a beber, fumar, que vai experimentar e vai acabar sistematizando o uso de maconha, poderá ser um grande e crônico devaneador, menino ou menina. Então, usuários de maconha fazem parte da turma que às vezes confunde a observação clínica no sentido de que desatenção não é sempre uma doença como tal, mas pode ser uma consequência de algo mais. Deprimidos também podem ser devaneadores, às vezes tristemente devaneando com temáticas muito tristes, né? Às vezes muito melancólicas, muito amargas, né? Então a gente pode observar um jovem que ao longo da sua vida acadêmica, e a escola é sempre um ambiente privilegiado para isso, né? Muda de tom, muda de estilo. Ele era um indivíduo que interagia, era atento ao ambiente, era atento às relações com os colegas e com a professora, com os professores, e subitamente, progressivamente vai se aliando, vai ficando à parte, vai ficando menos ligado no ambiente. A professora diz: ô, Juquinha, estou falando contigo. E o sujeito parece que estava dormindo acordado, estava dormindo de olhos abertos. Pode ser que esse indivíduo esteja passando por um período depressivo, pode ser que esse menino, essa menina, repetindo, esteja usando drogas, especialmente a maconha, que é uma droga que leva muito ao devaneio, e pode ser que seja, na verdade, um desafio crescente na escola, que faria com que o indivíduo não consiga encarar esse desafio, porque aparece aí sim mais claramente o quanto ele tem de atenção ou de capacidade atencional sendo insuficiente para ele fixar a atenção, para ele ter desenvoltura na sala de aula, e ele se retrai num devaneio, que é uma tendência às vezes de nós humanos. Quando a gente tem um desafio com o qual a gente não consegue lidar, nós nos aliamos, nós ficamos à parte, nós ficamos devaneando para não encarar aquele desafio que está ficando difícil. Às vezes ali é o primeiro momento em que a gente faz o diagnóstico desse aspecto atencional do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Justin, have you ever suspected that you were different from other teenagers? Not as patient, can't finish what you started. Terrified of being left alone, but angry when you feel crowded? A little. It's classic hyperactive teen. Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. O cérebro de um indivíduo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seja criança ou seja adulto, ele é diferente, e é diferente especialmente em termos funcionais. As áreas que são ativadas, que são necessárias, por exemplo, para que o indivíduo encare um desafio intelectual, que é prestar atenção numa proposta, numa pergunta, numa questão difícil de responder por velocidade ou por complexidade, as áreas que deveriam ser ativadas no cérebro de uma criança normal ou de um adulto normal, num indivíduo com déficit de atenção e hiperatividade, podem ser tipicamente menos ativadas, resultando uma resposta apressada, uma resposta infeliz, porque a ativação plena não ocorre. Então, sim, repetindo, cérebros são diferentes e é possível documentar isso com neuroimagem. Mas, atenção, isso tem um valor acadêmico, ainda não tem um valor clínico importante. A criança do sexo feminino, ela é mais contida. O adolescente masculino tem mais expressão motora, tem mais espaço para expressão motora por tradição cultural. Claro que isso vem mudando, mas ainda hoje a impressão que a gente tem é que as meninas, quando começam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade muito cedo na vida, junto com os guris, com os garotos, as meninas tendem a ser mais contidas. Então o aspecto mais motor aparece mais no guri e menos na guria. Mas quando a gente vai olhar mais de perto esses indivíduos que têm transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai ver que estatisticamente a doença se distribui muito parecido nos dois sexos, tanto que lá na vida adulta os números são muito parecidos. O ambiente social é capaz de modelar atitudes da gente, facilitando ou atrapalhando aquilo que a natureza já vem preparando para o indivíduo. What? It's pathetic. Come on, go easy on this, Audrey. Hey, listen. Maybe you could give yourself a break. Come on, stop with the feet. Numa família muito estruturada, numa escola muito estruturada, atenta a variações individuais, um indivíduo com o déficit de atenção
hiperatividade poderá ser mais ou menos bem adaptado conforme a escola possa oferecer, conforme a família possa oferecer firmeza, organização, estímulo e, claro, assistência especializada quando ela for necessária. Justin has exhibited some of the behavior that fits this particular profile. Excuse me, these symptoms they have here, they're pretty vague. Ignores information, makes mistakes, seems restless, avoids, dislikes, or is reluctant to engage in work that requires sustained mental effort. What do you think, Justin? So my problems are just because I'm hyper? Na próxima semana, o Primeiro Passo segue falando sobre a ocorrência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Até lá!